Turma, a gente vai dar início à nossa palestra agora com a doutora Victória. Ela tem outra palestra depois daqui às 8h30 da noite. Então, a gente vai dar início agora com a doutora Victória, trazendo os aspectos legais e os direitos das pessoas com TEA. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês, desde já. Doutora, você fica à vontade para poder iniciar a sua palestra aqui com a turma. Pode se apresentar para o pessoal, para que eles saibam a seu respeito. E seja bem-vinda. Obrigada, Gustavo, professor Gustavo, amigo querido, pela oportunidade de estar aqui nesse momento hoje, na sua turma, uma turma que você fala muitíssimo bem, para apresentar essa palestra a respeito dos aspectos legais e direitos de pessoa com transtorno do espectro autista. Vamos tratar de legislação de inclusão e garantias de direitos. Muito se ouve falar hoje, é um tema muito em voga, a questão dos autistas. Letícia Sabatella já trouxe, não sei se vocês conhecem a atriz, Letícia Sabatella, está aí informando que ela também tem espectro autista. Tem o filho de Marcos Mion também, que ele é o apresentador, é um dos ativistas mais atuantes ultimamente aqui no país a respeito da questão do autismo. Então, vamos fazer um recorte aqui essa noite a respeito dos principais dispositivos legais, a respeito da inclusão das pessoas com necessidades especiais e das pessoas com transtorno de espectro autista. Primeiro, antes de tudo, meu nome é Victória Lima, é assim que eu me apresento como advogada, sou bacharel em Direito pela UNEX, aqui em Feira de Santana, sou também licenciada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, fui aluna do mestre Gustavo Leão em Libras, e é com muita alegria que estou aqui. Também sou especializada em Direito de Famílias e Sucessões. E vamos começar. Doutora, só um momento. Se você quiser fechar sua câmera por conta da internet, você fica à vontade, viu? Ah, certo. Pronto. Então... Quando for para passar o slide, é só me avisar. Tá certo. Pode passar. Vocês podem estar estranhando eu colocar a Constituição de 1967, porque a gente muito vê a Constituição brasileira de 1988. Mas é interessante a gente ver como eram as leis anteriores à Constituição Federal que temos hoje. Porque a Constituição Federal que temos hoje é chamada Constituição Cidadã, não é? E olha que nós temos vários direitos violados, e mesmo assim, ela, para a época, era chamada de Constituição Cidadã. O recorte é de uma Constituição anterior a ela, uma Constituição da época da ditadura militar, não é? E que o seu SSC aí é emenda constitucional. Na Constituição não existia nada, nessa Constituição de 1967, não existia nenhuma previsão legal a respeito das pessoas com necessidades especiais. Foi feita, então, uma emenda constitucional, que é essa, número 12, de outubro de 78, que ela tem um artigo único. Ela é bem pequenininha, artigo único. É assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica mediante educação especial gratuita, assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social do país, proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho, ao serviço público e aos salários, possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. Notem que eu coloquei em negrito essa palavra deficientes. Por quê? Para chamar a atenção de que não especifica quais são as pessoas, quais são os indivíduos que têm necessidades especiais. Para vocês verem como essa emenda constitucional ela não exemplifica
ela não aborda o indivíduo, direciona, coloca todas as pessoas com necessidades especiais no mesmo quesito e fica por isso mesmo. Somente, pode passar, Gustavo, por favor. Somente a Constituição Federal de 1988, desculpa aí o erro de grafia, 1988, que faz essas delimitações, né, que tem a preocupação com a questão da igualdade. A palavra-chave da Constituição de 1988 é igualdade. Igualdade de direitos. E está tão apregoada nesse quinto artigo, em que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Eu separei algumas palavras aí, iguais, sem distinção de qualquer natureza. Então, não é? Tem-se aí também as pessoas com necessidades especiais com uma proteção legal. Só que ainda está subjetivo, ainda não está exemplificado. Portanto, a Constituição, ela existe, né? Ela prega o direito à igualdade, né? Que todos são iguais perante a lei, porém, precisa de leis específicas para que essa igualdade realmente seja, vamos dizer assim, seja implantada. Pode passar, Gustavo, por favor. Olha, uma das primeiras leis, não é? Eu já falei que a Constituição de 1988, ela foi pós-ditadura. Ela foi um marco no nosso país, né? Justamente por trazer proteção legal muito mais ampla, né? O Estado, ele tem um papel, um dever muito maior do que nas outras constituições. Então, o Estado tem o dever de amparar, o dever, a gente sempre vai ver aí o Estado, o poder público, como um agente ativo nessa proteção às pessoas com necessidades especiais, nesse caso que a gente está abordando aqui. Essa primeira lei que vou falar agora é a Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência. É a Lei 7.853 de 89. Após a Constituição, essa lei atribuiu ao poder público e seus órgãos o dever de assegurar os direitos básicos, inclusive educação, saúde, trabalho, lazer, previdência social, amparo à infância e à maternidade e de outros que, decorrentes da Constituição e de outras leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Ou seja, essa lei já se preocupou em delimitar, a quem, além essa lei e a Constituição, vão amparar. Pode passar, Gustavo, por favor. Bem mais à frente, deu um salto agora gigantesco, não é? Tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Depois de muitas lutas, depois de muitos direitos negados, apesar da Constituição, apesar da outra lei de apoio às pessoas com necessidades especiais, essa lei brasileira de inclusão é como um estatuto, uma das leis mais importantes que tem de amparo às pessoas com necessidades especiais. Ela foi proveniente das ideias constantes da Convenção de Nova York, Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Essa Convenção de Nova York é um dos tratados em que o Brasil é signatário quanto a direitos humanos. Inclusive, a nossa Constituição ela é proveniente de tratados de direitos humanos. Ela é como se fosse inspirada em outras constituições
e que o Estado tem esse poder, não é, de proteger o cidadão, não deixar o cidadão se autotutelar totalmente, né? Nesse caso, a tutela do Estado é maior, a interferência do Estado na vida da pessoa é maior, né? E, além disso, esse Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que as condições especiais em decorrência da deficiência não afastam seus direitos como cidadão, conferindo mais autonomia e igualdade às pessoas com deficiência. Esse estatuto é muito importante, né? Se vocês tiverem curiosidade, leiam com bastante atenção. Eu estou fazendo somente um recorte, porque ele confere às pessoas com necessidades especiais muito mais autonomia, muito mais proteção, porque nós sabemos, não é, o quanto essas pessoas podem ser machucadas, ter seus direitos vilipendiados, né? Direitos de vir, direito a receber o seu benefício e ter controle pelo seu dinheiro, direito a ter uma vida conjugal, direito a ter essa sexualidade, direito a ter em suma, uma vida digna, né? E esse estatuto, ele veio justamente para assegurar isso. Pode passar, Gustavo, por favor. Agora, né, depois de fazer um recorte a respeito das leis que amparam as pessoas com necessidades especiais, as mais importantes, vamos finalmente direcionar o nosso olhar para as pessoas com transtorno do espectro autista. Essa lei, né, a Lei Federal 12.764 de 2012, chamada Berenice Piana, foi uma lei em homenagem a Berenice Piana, que é mãe de um menino autista chamado Dayan, e ela foi ativista da causa dos direitos autistas. Enquanto ninguém tinha ideia do que era autismo aqui no Brasil, Berenice Piana, depois de muitos problemas em relação a questões de inclusão na comunidade escolar de Dayan, depois de muitos problemas com relação a questões hospitalares do filho, não é? Plano de saúde, o SUS e tudo mais, nessa busca, depois de uma busca imensa, né, dessa mãe em torno do que é que tem o filho, porque não conseguia diagnóstico. De tanto ela estudar, de tanto ela se esforçar a respeito disso, ela mesma descobriu o diagnóstico do filho, mediante tamanho estudo. Então, para premiar, vamos dizer assim, esse esforço dessa mãe, não é, além de cuidar do filho, e ainda trazer luz a esse assunto, né, que até então era pouco difundido, né, foi denominada essa lei em 2012, Berenice Piana. E essa lei é muito importante, né? Vou abordar duas leis de grande importância para os direitos dos autistas. Essa é a primeira. Essa lei determinou que a pessoa com transtorno do espectro autista fosse reconhecida como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e suas características. Quando uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela é considerada pessoa com deficiência, nossa, os direitos conferidos às pessoas com deficiência vão ser conferidos a ela também. Aí você diz, sim, vamos ver aí, uma pessoa que tem autismo, né, que não recebe nenhuma ajuda, que tem, vamos dizer assim, está no nível de miserabilidade, de hipossuficiência, que tem que é financeiramente não favorecida, né, não ganha BPC. Por quê? Porque não é reconhecida como pessoa com deficiência. Como é que ela vai entrar no rol das pessoas com deficiência que têm direitos ao BPC?
se ela não é reconhecida dessa maneira? Então, essa lei veio justamente para, né, reconhecer que as pessoas que têm transtorno do espectro autista têm direitos, né, tal como são pessoas com necessidades especiais. Outra coisa que essa lei Berenice Piana instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Não existia, ou pouco se, como eu falei, né, pouco se falava em espectro autista. Então, com essa lei, foi conferido o quê? Desenvolvimento de ações, de políticas públicas, ações de equipamentos nas prefeituras, políticas públicas, capacitação de profissionais, que as pessoas não sabiam, não existia profissionais voltados, especializados ao espectro autista. Então, essa lei obrigou, vamos dizer assim, determinou que houvesse para poder cuidar, não é, das pessoas com necessidades especiais que têm o transtorno do espectro autista, entre outras ações de inclusão e garantia de direitos às pessoas com transtorno do espectro autista. Né? Então, essa lei que a lei continua vigente, é de suma importância para as pessoas com autismo. Pode passar, Gustavo, por favor. Além disso, né, instituiu a questão do atendimento prioritário obrigatório às pessoas com transtorno do espectro autista. Imagine aí, vamos dizer, uma mãe com uma criança autista numa fila imensa. Muito barulho, né? Como é que a criança vai se sentir? Não é? Vai se sentir mal, né? Ela tá ali. Então, o que acontece? Além daquele rol das pessoas que nós já conhecemos, que tem prioridade, não é? Idosos, gestantes, mães com crianças de colo, lactantes, ou pessoas com necessidades especiais, foi incluído também nesse rol dessas pessoas que precisam de um atendimento prioritário, obrigatório, não é? As pessoas que têm transtorno do espectro autista. E o que acontece? É obrigatório onde nos estabelecimentos públicos, instituições financeiras e transportes públicos. Se vocês pegam transporte, não sei como é aí na cidade de vocês, mas aqui tem uma cadeira destinada a pessoas prioritárias. Tem esses desenhos, não é? E tem ainda por escrito quem é o quê, né? As pessoas que estão destinadas a essas cadeiras. Então é isso. Vamos dizer, o serviço privado, né? Vamos dizer assim, supermercados, outros estabelecimentos que são privados, elas vamos dizer assim, elas vão por tabela, não é? Obedecer também essas questões, essa obrigação por tabela, não é? Não é obrigado, mas, né, a boa educação, né, e também o medo de tomar uma multa e tomar um processo, também obriga essas instituições a participarem a ter um caixa separado para as pessoas com prioridade e tudo mais. Então, essa inclusão das pessoas com autismo, né, com transtorno do espectro autista, foi feita no rol dos atendimentos prioritários a partir dessa lei Berenice Piana. Então, não foi pouca a luta dessa mãe, não é? Para chegar ao ponto de ser transformada em uma lei, ela lutou muito, né, para dar qualidade de vida e vida digna ao filho dela, Dayan. Ô, Gustavo, pode passar. Mais recente, né, 2020, tem a lei Romeu Mion. Vocês já ouviram falar do filho do apresentador, né, Marcos Mion? Ele também tem transtorno do espectro autista. E, assim,
condições financeiras, a gente não tem o que comentar, porém, isso não vamos dizer assim, as condições financeiras de Romeu não o impediram, não é, de sofrer preconceito. O próprio Marcos Mion já falou que caras torcidas, perguntas descabidas, caras de nojo e tudo mais. Então, essa lei também veio para melhorar as condições de vida das pessoas com autismo e acrescentou na lei Berenice Piana alguns dispositivos também, né? A lei Romeu Mion instituiu a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, chamada CIPEA, né? Que tem a fita quebra-cabeça, esse quebra-cabeçazinho que está aqui do lado da tela, não é? É um cordãozinho com esse quebra-cabeça e tem a carteirinha. Eu vou mostrar no próximo slide, viu? Esse quebra-cabeça que tem aí, ele é o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista. Gostaria de chamar a atenção também que existem alguns cordões que têm um girassóis, não é? Que são para transtornos não especificados, né? Então, esse cordão é uma forma de comunicar, não é? No caso do espectro autista, não é? A fita quebra-cabeça. Essa carteira de identificação, ela tem validade de 5 anos e também pode ser conferida a estrangeiros, né? Residentes aqui no Brasil, com a documentação de migração, também podem fazer essa carteira válida em território nacional. Você passa, Gustavo, por favor? Como vocês podem ver, tem aqui carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Aí vem nome completo, tipo sanguíneo, RG, data de nascimento, local de nascimento, filiação e endereço residencial. Por quê? Caso uma pessoa autista se perder ou precisar se identificar em alguma fila, em algum estabelecimento, ter essa identificação e essa fita mostrando que tem o transtorno de espectro autista. Tudo isso foi conferido pela Lei Romeu Mion, né, que é uma lei recente, é uma lei de 2020, viu, Gustavo? Aqui está com um errinho de digitação, viu? É uma lei de 2020, inclusive, Marcos Mion conversou com o presidente na época a respeito da questão do censo, para que fosse incluído no censo, né, no próximo censo, que foi esse censo que aconteceu agora, não é? Também perguntas a respeito dos autistas. Se existe autista na residência, para que eles possam sair da invisibilidade. Porque a situação do autista é essa questão da invisibilidade, não é? E eu trabalhei no censo, sei que não existiam dois tipos de questionário, e somente um questionário abordava a questão dos autistas, não é? Não foi ainda dessa vez de que os autistas foram contemplados de maneira total com a questão do censo, não é? A gente recebia reclamações de pessoas, de mães, de filhos autistas que reclamaram a respeito dessa questão da ausência do questionário dela, porque o questionário ele é sorteado de maneira aleatória. Então, esse questionário não chegou para uma mãe que tem um filho autista. Então, justamente por isso, tem que ser contabilizado para que ações e políticas públicas possam ser realizadas a respeito do transtorno espectro autista, né? Enfim, pode passar, Gustavo, por favor. Outras conquistas importantes, né, a respeito do transtorno espectro autista, né, para eles.
Como eu falei, o BPC-LOAS, né, a partir do momento em que o autista ele é reconhecido como uma pessoa portadora de necessidades especiais, foi conferido a ele, ao autista que tem hipossuficiência, o benefício de prestação continuada, chamada BPC-LOAS, né? Ele é requerido no CRAS da cidade, né? Eu creio que aí em Rio Real deve ter CRAS também, né? Mediante a apresentação das condições financeiras da casa, não é? A essa pessoa é conferida um BPC-LOAS. Outra conquista, também na Lei de Diretrizes e Bases, foi o direito à educação inclusiva, atendimento educacional especializado e recursos de acessibilidade. Outra conquista, em relação à mobilidade urbana, direito ao transporte coletivo interestadual, conferido por passe livre, a ser cadastrado também no CRAS. E, não menos importante, a redução de jornadas de trabalho aos servidores públicos com filhos autistas. Né? Foi conferida essa redução de jornadas de trabalho sem problemas quanto ao vencimento, ou seja, ele não vai ter os vencimentos dele diminuídos por causa dessa redução de jornadas de trabalho, não é? E caso, se algum de vocês for pai de autista e for funcionário público também, não é? Caso, ou vocês souberem de alguém, né? Caso isso aconteça, redução salarial, qualquer tipo de perseguição, buscar na justiça os direitos, não é? Porque está na lei que é conferida a redução da jornada de trabalho aos servidores públicos com filhos autistas. Pode passar, Gustavo, por favor. Agora, né, vamos fazer uns recortes de questões educacionais a respeito do autismo, né, dos autistas. A Constituição de 88, ela garante que a educação é direito de todos e dever do Estado, como eu falei com vocês, né, que ela coloca no Estado um peso muito maior do que no próprio indivíduo, né? Dever do Estado e da família, sendo o primeiro princípio a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Nós sabemos, não é, o quanto é difícil o acesso e a permanência na escola de uma pessoa com transtorno do espectro autista, né, que precisa de um atendimento especializado e muitas vezes não tem, né? Muitas vezes não encontra matrícula, não encontra vaga. Existem escolas que se recusam a matricular alunos autistas, informa que o corpo docente não está preparado. Enfim, mais adiante vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda na Constituição, é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E a LDB também diz que classes especializadas, simplesmente quando não é possível a inclusão em classes comuns de ensino regular. Ou seja, realmente é a busca da inclusão, né, das pessoas com transtorno do espectro autista. A inclusão justamente para que tenham educação de qualidade, vida digna e atendimento especializado ali na sala de aula com todos. Não é essa busca de igualdade e inclusão é que essas leis buscam ter e proteger. Pode passar, Gustavo. A questão das penalidades, né? Caso existam, caso essas leis sejam de alguma maneira descumpridas, né? No caso da recusa do gestor, né? Quanto à matrícula de educandos autistas, a lei Berenice Piana informa que o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula do aluno com o transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Aí, o que fazer no caso dessa recusa? Chegou a mãe ou o pai,
de uma pessoa com transtorno de espectro autista numa escola. O diretor, pessoa responsável pela coordenação, ou quem está à frente da secretaria, se recusa a fazer a matrícula, ou pede alguma taxa a mais pela matrícula. Tudo isso tem que ser formalizado no papel, né? O responsável pelo educando autista tem que solicitar essa recusa por escrito. Pode passar, Gustavo, por favor. Ir na Secretaria Municipal Estadual de Educação para buscar solução administrativa, informar, denunciar mesmo. E a escola tal, aqui, ó, recusou por tais e tais motivos. A solução administrativa não funcionou, a criança não foi matriculada, então, o que pode ser feito? Acionar a escola e também ao município e também ao Estado, não é? Junto à Defensoria Pública do Estado, para propor um mandado de segurança obrigando a matrícula ou uma ação de obrigação de fazer com pedido de liminar. Esse pedido de liminar, ele obriga a matrícula imediata, né? Vai ser, essa liminar é julgado primeiro pelo juiz e vai ter a matrícula imediata. O juiz vai obrigar a matricular a criança, né? Também por se tratar de direito coletivo, né? Esse descumprimento da lei, ele fere não só aquele indivíduo, ele fere uma totalidade de pessoas. Tem como a gente saber que aquele diretor recusou somente àquela criança o direito de estudar? Não. Então, por não saber a quantas crianças autistas essa recusa prejudicou, então o direito coletivo pode ser proposta também uma ação civil pública junto à Defensoria Pública, Ministério Público ou aos legitimados para esse fim. Tudo isso na Defensoria Pública do Estado e no Ministério Público do Estado também. Viu? Chega lá, faz uma... conversa com o servidor que está lá, né? Faz uma denúncia formal por escrito lá no Ministério Público, lá na Defensoria Pública, e é proposta uma ação civil pública. Essa ação civil pública, né, ela vai penalizar a pessoa tanto civilmente, né, e posterior, de maneira penal também. Pode passar, Gustavo, por favor. Quanto às escolas particulares, que a gente falou até então da escola pública, que é, né, o garantido pelo governo. E as escolas particulares, elas podem recusar a matrícula da pessoa com transtorno de espectro autista só porque a escola particular, ela pode se recusar? Não. Aí, ó, de acordo com o Estatuto da Deficiência, né, no artigo 28, as instituições de ensino particulares não podem recusar a matrícula, nem cobrar taxas para isso. E essas desculpas, não tem vaga, falta de estrutura e corpo docente, não pode ser empecilhos para matrícula, porque essa é obrigatória, é direito de todos a educação. Todos. Sua recusa cabe também dano moral, né, pois viola os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, além de causar constrangimento e sofrimento ao educando e sua família, sendo essas irreparáveis. Né? Esse constrangimento, esses óbices todos são irreparáveis, né? E motiva, sim, o dano moral, motiva uma indenização. Prossiga, por favor. Outras penalidades a respeito do transtorno de espectro autista, né? Constitui, de acordo com essa lei de apoio às pessoas com deficiência, constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Recusar
cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar, fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino ou qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Essa lei já é mais abrangente, já fala das pessoas com necessidades especiais. Obstar a inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão da sua deficiência. Pode passar, Gustavo, por favor. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Muitas vezes, planos de saúde, né? Eu tenho uma colega de trabalho que a filha dela tem transtorno de espectro autista. E ela processou um plano de saúde, que eu não vou dizer o nome, não é? Justamente porque a menina, a filha dela, tem algumas doenças recorrentes. E o plano de saúde estava colocando empecilhos e colocando também cotas para fisioterapia, cotas para determinados atendimentos, e ela recebeu indenização por isso, né? Que ela provou que existiu esse tipo de recusa, existiu a dificuldade, não é? Principalmente na fisioterapia, que a menina precisa da fisioterapia, e a justiça, baseada nas leis de proteção às pessoas com necessidades especiais, entendeu? E indenizou, não é? E além, mais do que indenizar, proporcionou à menina a fisioterapia que ela precisava, a quantidade de fisioterapias que ela precisava. Tudo isso foi muito importante, né? Outro, deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude essa lei, recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto dessa lei, né? Ou seja, se recusar a dar documentos, a questão do hospital, negar trabalho, tudo isso, não é passível de penalidade, não é? É uma forma de exclusão da pessoa autista, né? E as pessoas com necessidades especiais, como trata essa lei, que essa lei é mais abrangente. Pode passar, Gustavo, por favor. Pode passar, Gustavo, por favor. Aí, ó, se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, né, for menor de idade, a pena é agravada em 1/3. A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos, de indeferimento de inscrição, aprovação em concurso público, não exclui a responsabilidade patrimonial. Aí vem mais algumas penalidades a respeito dessa questão do obstar inscrição, aprovação. Aí, ó, se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada em 1/3. Não é? Tem a parte civil, não é a penalidade civil, e tem a penalidade também na área criminal, né? Porque essa exclusão, né, é um crime. Pode passar, Gustavo. Depois desse recorte, né, com relação às leis, e a Constituição, e tudo que for, vamos dizer assim, foi pensado, né? Algumas coisas a respeito da inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. Eu trouxe também um vídeo falando de uma autista pedagoga, para que vocês vejam como a educação, né, direcionada, de qualidade, ela é importante na vida da pessoa com transtorno do espectro autista. Viu? E é isso aí. É uma entrevista do Conversa com Bial,
É somente um recorte. Se vocês tiverem interesse, né, de assistir completa, não sei se no YouTube tem essa entrevista completa, mas procura para tirar algumas dúvidas. Você pode passar, Gustavo, a entrevista? Posso sim, só um momento. Nossa conversa sobre educação inclusiva com Rodrigo Mendes. Gente, eu estava aqui falando. Travou, Perdão, foi? me informa. Não, eu estava aqui falando e o microfone estava desligado. Eu vou dar o play. Nossa conversa sobre educação inclusiva com Rodrigo Mendes e Mariana. Nossa conversa sobre... Dá para escutar? Dá para Eu estou escutar? escutando bem. Sim. Então, vamos lá. Educação inclusiva com Rodrigo Mendes e Mariana Rosa. Agora a gente vai incluir na conversa Caroline Souza. Carol é autista de nível 2 de suporte. Agora é preferível falar assim, não falar mais em síndrome de Asperger ou autismo leve, moderado e severo. Agora, tentando ser mais preciso, usa-se níveis de suporte, que medem o grau de dependência para atividades básicas do dia a dia, tipo comer, tomar banho, trocar de roupa, sair na rua. Considera-se 3 níveis de suporte. Carol está no meio, no nível 2. Caroline! Oi, minha querida Carol, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo bem. A gente está muito feliz que você pode participar. Muito obrigado, viu? Obrigada. Carol, para você, qual é a importância da educação ser inclusiva? Vou usar comunicação alternativa para responder, porque tenho dificuldade em falar. A inclusão para mim é ter as suas necessidades de suporte ser aceita e respeitada em todos os âmbitos da sociedade. Verbal durante toda a minha vida. A escola me aceitou, não lá, e mandavam minha mãe me levar para casa. Minha mãe e minha tia foram à minha escola, o aprendizado. Minha mãe me alfabetizou. Eu era a criança problema, a criança que diziam que olhava. As pessoas pensam que autistas 2 ou 3 são incapazes. Eu sou de suporte 2 e nunca fui capaz. A escola é que não me dava a chance de mostrar minha capacidade. Se eu não conseguia aprender a ensinar, era porque ninguém me ajudava. Não entendiam que os meus comportamentos diferentes, professoras chamavam estranhos, eram uma forma de comunicar. Nem por isso eu gostaria de ser separado de alunos sem ciência. Em escola especial, eu só queria que a escola regular me aceitasse. Só fui ser de fato aceita como sou, na faculdade. Foram 5 tentativas fracassadas de uma graduação, enquanto eu suporte. Do momento que me deram todas as ações que eu consegui. Isso foi na 6ª tentativa. Consegui, fui incluída. Fácil ou rápido, não desistiram de mim. Demoraram 8 anos para que eu fizesse um curso de 3 anos e meio, mas não importa. Esse ano eu me formei em pedagogia. Uma autista de maior suporte, que pessoas não acreditavam que terminaria nem mesmo o ensino fundamental, terminou a faculdade. A inclusão verdadeira mostra que você não é incapaz. Incapaz muitas vezes é o meio.
o meio que só enxerga a deficiência e não o ser humano. Estamos vivendo num período complicado da sociedade, onde muitos de nossos direitos conquistados estão sendo retirados. Não podemos deixar o retrocesso acontecer. Precisamos ensinar a sociedade a incluir, e não poupá-la de conviver com o diferente, excluindo pessoas com deficiência dos ambientes. Precisamos de acessibilidade, aceitação e respeito. Precisamos ser incluídos. Então, gente, foi assim uma fala muito forte, não é, de Caroline, e eu destaco o que ela disse, né? O meio que não enxerga o ser humano, né? Até quando as escolas, né, a sociedade como um todo vai ficar dessa maneira, não enxergando as pessoas com transtorno de espectro autista como seres humanos, né? Tão merecedoras, vamos dizer assim, merecedoras, não, de direitos, né, igual a todos. Essa igualdade tão pregada na Constituição é agora que eu faço, não é nós fazemos, né? E nós, enquanto brasileiros, nós sabemos que a Constituição muitas vezes é utópica, não é? Então, até quando essa igualdade apregoada, né, determinada pela Constituição, vai ficar somente no papel? É preciso que a sociedade se desenvolva, enxergue o autista, não é, com todas as suas especificidades e inclua, não só os autistas, mas todas as pessoas com necessidades especiais e a todos, não é? Pode ser algo mais para frente, mas é algo que a gente não pode perder as esperanças e também, né? Eu vejo aqui. Tem quantas pessoas aqui, Gustavo? 35 pessoas, não é? Num curso de 34. Duas sou eu. 34 pessoas, né? Numa noite de quarta-feira, num curso de extensão, é porque são pessoas que realmente estão buscando saber sobre a inclusão. Né? E, enquanto professores, ter esse olhar, né, esse olhar sensível, principalmente no que tange aos autistas. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Obrigada, professor Gustavo Leão, viu? Pelo seu olhar sempre sensível, viu? Pela amizade. Meus contatos estão aí, meu telefone, meu e-mail. Muito obrigada a todos. Doutora Vitória, sou eu que agradeço sua disponibilidade em ter se colocado e aceitado o meu convite, em pontuar a respeito das pessoas com autismo na nossa turma. Diante disso, sabendo, eu já fui pré-informado que a senhora vai ter reunião já, outra palestra às 8h30 da noite, então eu vou abrir nesse momento aqui perguntas, caso os meninos e as meninas, ex-menines, queiram tirar alguma dúvida ou perguntar algo a respeito das questões legais ou do que você trouxe aqui, ou quiser tirar alguma dúvida a respeito de seu trabalho também, junto com a vara de família, com os direitos da família, se há alguma pessoa com autismo também. Então, colegas, vocês estão abertos aí, estão livres para poder fazer as perguntas que desejarem para a doutora Vitória. Caso ninguém tenha nenhuma pergunta a ser feita, eu vou liberar a doutora para a próxima palestra que ela vai dar daqui a meia hora. Ok, então, já que ninguém se manifestou, mas você está vendo aqui nas mensagens, doutora, Sim. as pessoas agradecendo. Eu estou respondendo aqui. Ótimo, excelente. Então, doutora Vitória, minha amiga também, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades também para que você possa se colocar diante, né, de seus conhecimentos, diante de todos os meus alunos e das pessoas que necessitam desse conhecimento, do seu atendimento também. Eu sei que você atende muitas pessoas com várias atipias também, além do autismo. Eu quero te agradecer muito por esse momento
e te liberar para a tua palestra. Mas se você quiser certo. continuar aqui também, fique à vontade. Infelizmente não vou poder. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos da turma. Obrigada pelo carinho de vocês. Vanessa, muito obrigada também. Viu, Elimária, Dene, Evaneide. Gente, muito obrigada a todos. Viu? Boa aula para vocês. Tchau. Tchau, tchau, doutora. Então, pessoal, agora eu quero só lembrar vocês de que a lista de presença já está aí na caixa de mensagens para que vocês possam preencher. Eu esqueci de pontuar que a gente tem uma colega, a Rejane, né? A professora Rejane não está aqui presente com a gente hoje. Infelizmente, seria bem interessante ela saber a respeito dessas questões. Gente, ó, agora o nosso tempo é para que a gente possa colocar no eixo algumas lacunas que possam estar abertas em relação à nossa ação extensionista. A gente colocou algumas funções aí dos grupos, eu queria saber se alguma coisa ainda está faltando, se há necessidade de alguma questão para ser resolvida, para a gente tentar buscar alguma solução. Alguém tem alguma necessidade, algum dos grupos ainda está empacado ou não iniciou ainda alguns das demandas que foram colocadas? Lembrando que a data da nossa ação extensionista está prevista para o dia 25 de novembro. Alguém tem alguma necessidade, gente? Alguém queria colocar alguma coisa aqui em ponto, em pauta, para a gente poder pontuar? Boa noite para todos e todas. Professor, o nosso grupo, e eu creio que os demais também, está andando certinho, viu? Dentro do planejado. Hoje, Rita, a coordenadora, juntamente com eu, mais 2 colegas, fomos visitar algumas secretarias, né, para buscar parcerias, convidá-los também para essa ação, né? E está andando. Maravilha. Mas eu mesma eu não estou 100% só nessa atividade de extensão por conta do TCC. Sim, mas estamos bem engajados e confiantes nessa atividade que será de grande valia para a nossa sociedade, não só para nós. Eu tenho Viu? certeza que essa ação vai ser excelente, viu? Ô, Adriana Excelente. e outros colegas, deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Algum de vocês tem algum dado a respeito da quantidade de pessoas com TEA registradas aí na cidade? Pronto. Rita não está aqui, mas eu acho que eu posso falar. Ela teve uma reunião com a secretária, acho que foi ontem, e os dados que nós temos com crianças com diagnóstico passa de 210. E uma fila enorme com vários precisando desse relatório, né? Desse diagnóstico. Muitos, aqui nós temos o CAM, muitos na fila, né? Então, conversando com a secretária de saúde hoje, ela expôs isso e dizendo como está sendo preocupante, porque nós começamos com essa ação pela educação, né? Sim. Pela universidade, sua iniciativa, nós, estudantes, o Polo, mas assim, nós estamos vendo que é algo muito gigantesco, porque mais de 210 crianças já diagnosticadas e adolescentes é muito para o nosso município. Isso apenas em adolescentes, é? Sim, ou adultos também estão inseridos aí nessa contagem? Pelo que deu para entender, são que foram diagnosticados pela secretaria, que os dados quem tem é a Pelo secretaria. Serviço de Saúde, sim. Não, da Secretaria de Educação. De educação. Educação, de saúde deve ser maior crianças ainda, e adolescentes. Né? Exatamente. Entendi. E me diga uma coisa, você tem o dado trabalho em rede. Você tem o dado da quantidade de pessoas na cidade, de habitantes? Pronto. Segundo o último IBGE, foram 37 mil habitantes. Caiu bastante, que era quase 50. Segundo o IBGE, só temos isso. Não sei o que aconteceu, se viajaram, o que é que aconteceram. Mas eu acho que esse censo não está correto, não, viu? Mas para a quantidade de habitantes e a quantidade de pessoas diagnosticadas pela Secretaria de Educação é uma quantidade muito grande, viu, a porcentagem? Muito grande, é isso. Ela também ficou assim, preocupada, porque ela não falou em nenhum momento, a Secretaria de Educação de Saúde em nenhum momento falou se eles têm um levantamento sobre isso. Sim.
ficou toda entusiasmada em nos apoiar e tudo, mas ela não falou nada a respeito se já tem uma ideia assim, quantas pessoas, se há procura, não falou. Mas a secretária de Educação falou com Rita que são 211, se eu não me engano, e uma quantidade enorme que estão buscando esse atendimento com o fono. Rio Real tinha um fono, não tem mais. Aí, quem está fazendo um acompanhamento já fica parado, né? Não temos neuropediatra nem neurologista nenhum aqui. Tem que ir para Lagoinhas, Salvador ou Aracaju. E, na maioria dos casos, tem que ser particular. Particular está sendo outro problema, porque tudo caro. Você tem É ideia? muito caro Tem mesmo. neuropediatra cobrando R$ 500 e só daqui a 5 meses tem vaga. Meu Deus do céu. E público, algumas mães estão na fila da Secretaria de Saúde para buscar esse diagnóstico, um atendimento com o neuropediatra. A última, eu fiquei sabendo, passou 1 ano e meio aguardando. Meu Deus do céu. Olha, eu estou vendo a realidade como o Rejane se expressou na última aula. Adriane, e Gente, é algo- você... Sim, perdão. É termine. algo gigantesco, muito preocupante. Uma sala, professor, de aula de ensino fundamental 2, ter 5 meninos, 5 crianças com diagnóstico, né? São muitas crianças em uma sala. Sim. Muitas crianças mesmo. E às vezes o educador nem está preparado para isso, viu? Falamos sobre isso. Olha, eu percebo, através desses dados aí que você traz, e é capaz de a gente ainda descobrir mais coisas no decorrer desse mês, porque a gente vai fazer ação lá dia 25 de novembro, daqui para lá muita água vai rolar. Eu vejo como essa ação vai alcançar, quer dizer, vai alcançar não, já está alcançando, né? Mas a proporção de importância que essa ação vai ter nessa cidade agora em novembro. Sem dúvida alguma. Esse curso de extensão chegou em um bom momento, viu? Em um bom Esse momento. tema. Muito, muito, muito. E, assim, nós, em todos os lugares que nós passamos e conversando, e nós no grupo também conversando, porque a gente começa a ver família, parente, ouve algum professor, assim, eles falam que vamos dizer assim, o não aceitamento. Uhum. Tem família que não aceita, aí não procura ajuda, e aí fica muito mais difícil quando não tem aceitação, né? Entendi. É E eu verdade. acho, sim, concordo contigo quando você fala que a importância desse evento aqui no nosso município. Queria eu que todos os municípios tivessem um Gustavo da vida para dar esse empurrão na gente, de ter esse olhar, entendeu, professor? Porque é preocupante, muito preocupante mesmo. E, infelizmente, muitas famílias estão guardando, escondendo seus filhos, entendeu? E não quer abrir os olhos, não querem ver. Provavelmente esses dados sejam de subnotificações e não seja o dado real mesmo, né? Porque tem Exato. essa questão dos familiares, né? Não aceitaram nem trazerem nem levarem um médico para receber o diagnóstico por medo, não aceitação mesmo dessa possibilidade. Exatamente. Menino, isso é bem sério. E isso dá um bom estudo de caso também, viu? Dá. Onde vocês depois quiserem apresentar trabalho, é um bom estudo de caso. Se utilizar da nossa ação extensionista e elaborar artigo, vale a pena depois para vocês apresentarem em outros eventos. Turma, então, já que as situações a respeito das equipes, elas estão decorrendo bem, eu vou dar por encerrado o nosso encontro de hoje. Nossa lista de presença já está na caixa de mensagens. O slide da doutora Victória já está disponível no nosso Moodle. E o vídeo que foi passado também no YouTube já está disponível no Moodle para vocês, tá bom? Opa, beleza. Eu só não assinei a lista. Veja que o link está na caixa de mensagem da nossa... Eu vou colocar aqui novamente. Por favor. Professor, boa noite. Boa. Me diga uma coisa, todo dia eu abro o Moodle atrás para ver se tem a atividade lá, a data, mas não tem nada. O senhor vai postar antes? Eu vou abrir aqui para ti. Peraí que eu vou abrir e vou projetar para vocês.
Certo. Deixa eu só abrir aqui, só um momento. Desça daí. Ô, gente, foi meu gato aqui que subiu no sofá, viu? Pronto, deixa eu projetar aqui para vocês. Eu vou mostrar onde é que tá. Quer dizer, eu não sei se o de vocês aparece assim também, né? Quando aparecer, me avisem. Apareceu. Pronto. Essa aqui é a lista, aqui é a entrada, aqui é a minha entrada, né, como professor. Quando a gente vem aqui, ó, Márcia, a disciplina, que é o primeiro tópico, a gente tem um cronograma dos encontros e as atividades que vão ser realizadas. Aí você encontra aqui. Aí, todas as semanas que a gente tem os encontros estão aqui distribuídas. Semana 1 foi o nosso primeiro encontro, que eu apresentei o plano. A segunda semana, que foi o material. A terceira semana, que foi o filme. E na semana de hoje, a gente tem aqui, ó, aspectos legais para pessoas com TEA, que é o slide da doutora, e o vídeo da gente, que a gente assistiu hoje, que ela passou aqui para vocês. Esses eu já vi. Agora, essa semana, quer ver? Esses aí tá tudo, já tá tudo Você está ok. vendo? Sim. Só que o último lá, pronto, unidade... Não, esse até já vi agora. Agora, a unidade 2, deixa eu ver se é essa. Essa unidade 2 é a da semana anterior. Não, que foi... a unidade 3. A unidade 3 a gente ainda não deu início. Ela isso. começa dia 8. Ah, tá, entendi. Dia 8 de novembro. Ah, que ótimo, professor, porque a gente teve um recadinho, uma mensagem do professor falando, e eu tomei susto, eu acho que foi para os colegas que ainda não tinham feito até a unidade 2, porque eu já tinha feito tudo, né? E eu acabei de olhar esses outros dois também. E a unidade 3 eu não tinha feito. Então, eu achei, né, no meu achismo, que a unidade 3 já tinha aberto. E eu estava preocupada com o TCC. Não, então, fique tranquila. Muito Quando obrigado, eu coloco novidades, eu aviso no grupo. Muito obrigada por deixar após o TCC, porque a gente está muito preocupado com estudar o TCC. É bom. Que vai ser antes, vai ser na próxima sexta. Sim, eu fiz isso exatamente para que a gente pudesse dedicar a ação extensionista com a cabeça leve. Viu? E tem outra coisa, gente. No dia 8/11, que vai ser o nosso próximo encontro, a gente vai ter a presença de uma colega daqui de Feira de Santana que trabalha no Centro Educacional Especializado aqui da cidade, que tem o nome do prefeito da nossa cidade, né? O Colbert. E ela trabalha especialmente com as pessoas que têm autismo, e ela vai trazer questões sobre as intervenções que são feitas, as intervenções educacionais que podem ser feitas com as pessoas com autismo, viu? Vai ser muito interessante, bem importante, tá bom? Eu vou liberar vocês, então, vou dar por finalizado o nosso encontro de hoje. Agradeço a presença de todos, e eu espero que no próximo encontro nós estejamos todos juntos. Qualquer necessidade, podemos colocar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço, pessoal. Excelente noite para vocês. Espero que tenham gostado. Boa noite, professor, e a todos.